Mas vamos lá, esse paciente aqui, ele tem um quadro de hemiplegia súbita à direita, né? E isso aqui é uma tomografia de crânio sem contraste. Uhum. Você sabe me dizer qual que é a causa dessa hemiplegia direita súbita? Pelo que o senhor está mostrando aqui que está correndo, é o sinal da artéria cerebral média esquerda, como se ela Esquerda. tivesse com um trombo. Aham, aham. É, tá, então vamos lá, vamos por partes. Então você viu que tem uma hiperdensidade aqui na artéria cerebral média esquerda, né? Hum. Show de bola, é isso aí mesmo que era para você ver. E me diz uma coisa, qual que é o sinal radiológico mais precoce do AVC isquêmico na tomografia sem contraste? É o sinal da artéria cerebral média. É o sinal da artéria Hiperdensa. cerebral, é o sinal da artéria cerebral média hiperdensa ou pode ser esse sinal? Aí já mudou a pergunta. Acho que pode ser. Pode ser. Sempre que é sempre, a gente desconfia, né? Em prova, principalmente. Mas então, assim, é uma diferença bem sutil, né? Entre as duas afirmações. Mas, assim, se você conseguir entender essa diferença, a gente consegue extrair um monte de informações, né? Desde o que é a artéria cerebral hiperdensa, a fisiopatogenia não só da artéria hiperdensa, mas também do AVC isquêmico, né? Então, Assim, o que é a artéria cerebral média hiperdensa? A artéria cerebral hiperdensa, o próprio nome diz, né, é uma artéria cerebral média com uma densidade aumentada, uma artéria cerebral branca. Acontece que na prática, depois que o pessoal aprende esse sinal radiológico, eles saem dando esse sinal em todo paciente, Tudo. né? Em todo paciente acha que está com artéria hiperdensa. Então tem que tomar esse cuidado. Porque como que você faz na prática para valorizar esse sinal radiológico? Tem que relacionar com a clínica, né? Se o paciente tem hemiplegia, se foi de início súbito também, né? Mas no exame propriamente dito, o que você leva em consideração para valorizar ou não o achado? Já não sei, hein? No exame, por que eu levaria em conta para valorizar o sinal da Aqui, artéria? assim, por exemplo, nesse caso, a artéria está bem hiperdensa, né? Mas em alguns casos não está chamando tanto atenção assim na inspeção visual, né? Pode dar um pouco de dúvida, será que está mais hiperdenso mesmo ou não? Como que você faz para... O que te chama atenção no exame para pensar nesse sinal radiológico? Como você faz para chegar à conclusão de que realmente está hiperdensa a artéria? Você pode janelar ela, não? Sim, pode janelar e vai aumentar ainda mais qual característica, qual contraste. Vai aumentar ainda mais a densidade dela, né? Uhum. Ou Ela vai seja, ficar... você vai diferenciar mais a densidade dela em relação às outras artérias do compartimento Sim, intracraniano, né? sim, sim. Então, assim, a questão da assimetria é muito importante. Tá, comparar com o outro lado, né? Então, por que eu estou enfatizando isso? Porque esse aqui é um erro que é bem comum da gente ver na prática. Existem algumas condições sistêmicas, às vezes o paciente está anêmico, né? E daí tem um aumento do hematócrito. Opa, tudo bem? Tá escutando? Tô. Fez um barulho estranho aqui. Então, assim, às vezes o paciente está anêmico não, desculpa, está desidratado e acaba aumentando o hematócrito, mas quando é uma condição sistêmica, daí todos os vasos vão estar hiperdensos, inclusive as veias, né? Então, não vai ser só num segmento isolado. E quando tem consumo de algumas substâncias também, como cocaína, existem relatos de aumento da densidade, mas daí é difuso, né? Não é só de um segmento arterial. E também a gente pode fazer uma avaliação quantitativa e semi-quantitativa. O que seria fazer uma análise quantitativa? A análise quantitativa seria a gente colocar um ROI na artéria,
e avaliar a densidade. Você sabe o que é ROI, o Hamilton? Eu acho que é a medida de densidade na imagem, não? Não, o que é ROI? ROI. Então, acho que Eu tô abordando conceitos bem básicos, porque assim, são conceitos que você vai usar no resto da sua vida profissional a partir de agora, entendeu? Aham. Não sei dizer, mas eu acho que é uma medida de densidade na imagem, né? Calma aí, ficou um pouquinho baixo o volume do... Eu acho que é uma medida de densidade assim, do tecido na imagem. Tá tendo alguma interferência aí, Fernando? Você mudou de posição, colocou algum... Ah, é porque eu mexi no cabo aqui. Tá ouvindo agora? Tô, agora melhorou. Acho que é alguma medida, né, que dá pra, vamos dizer assim, de saturação da imagem, não é? O ROI é essa bolinha aqui, ó, que a gente coloca na imagem. Aham. Tá? Pode ser no Pax, pode ser no Workstation. Então, eu acho que é pra medir densidade, não é? ROI é uma sigla que quer dizer Region of Interest. Tá? É uma região de interesse. Então você tem uma região aqui na imagem que você quer estudar, você coloca o ROI, essa imagem ovalada, pode ser quadrada, pode ser de outro formato, mas geralmente usa a imagem ovalada. E daí ele vai te dar informações daquela região de interesse que você quer estudar. Ah, tá. Geralmente em workstations assim, mais avançadas tem informações bem detalhadas daquela região de interesse. Aqui na workstation tem informações bem resumidas, né? Então tem basicamente a área, né? Então nessa região aqui tem 2,2 milímetros quadrados, né? Então conforme você aumenta aqui vai aumentando a área. E também tem a média das densidades de todos os pontinhos que estão aqui dentro desse ROI. Tá? Alô? Ah, entendi. Entendeu? Eu achei que o ROI era a medida da densidade, mas não, então é a área que o senhor selecionou aí. O ROI é só isso, é região de interesse que você está estudando. Sim. E a medida de densidade, então é uma média de todos os pontinhos. Então você tem que tomar o cuidado de não pegar fora da região que você está estudando, porque senão ele vai pegar essa área menos densa, aqui no caso, e vai jogar para a média. Então vai dar falso. Vai cair a média, tá vendo? Vai caindo a média. Entendi. Se você deixa só dentro da lesão, aí você vai ter uma média mais fidedigna, vamos dizer assim. Né? Então, o que a literatura diz em relação ao sinal da artéria cerebral e hiperdensa? A maioria dos estudos usa como referência um valor de acima de 43 HU. Né? Então, acima de 43 HU seria um achado positivo para sinal da artéria cerebral média e hiperdensa. Certo. Sabe o que é HU? Então, aí eu acho que HU é medida de densidade que usa no exame. Deve ser tipo assim, pixels, né? Claridade. Não sei. Como se fosse uma unidade de brilho ali, né? Sim. Hounsfield Unit. E quanto maior, o valor mais branco a lesão. Então, um parâmetro é esse aqui, tá? Você vai colocar o ROI aqui, cuidar para não pegar para fora da artéria, né? Uhum. Se der acima de 43, é um sinal positivo, beleza? Tá ok. Outra forma de você medir, tentar verificar se a artéria realmente está hiperdensa, é você comparar com a artéria contralateral. Então, você coloca um ROI na artéria contralateral e você faz uma relação. Se a relação do lado mais denso em relação ao menos denso for superior a 1,2, aí também é um resultado positivo para o sinal da artéria cerebral média hiperdensa. Entendeu? Entendi. Então, são esses dois parâmetros quantitativos / semi-quantitativos que você pode usar. Acima de 43 ou relação acima de 1,2. Beleza? Ok. Bom, e você já tinha se adiantado, né? Você falou que representa um trombo dentro da artéria, né? Então, o que a gente via nas visitas de enfermaria, né? Quando ia passar os casos e o professor passava as tomografias lá, eles falavam, esse aqui é o primeiro sinal antes de aparecer a área hipodensa num período mais tardio e tal. Aí é porque faz o trombo dentro da artéria, ou então o trombo tá para frente e a artéria tá com estase e tal.
Uhum. Foi isso que a gente aprendeu na prática de faculdade, de visita de enfermaria. Certo. Não, mas está perfeito o raciocínio, é isso mesmo. Ele representa o trombo dentro da artéria. E você sabe por que ele fica hiperdenso? Porque quanto mais sólido o material, mais hiperdenso ele fica na imagem, né? É, de certa forma tem sentido o raciocínio. Então, o que ocorre no mecanismo de formação do trombo? Né? Existe um aumento na concentração de hemácias ali no trombo, de fibrina, em diferentes proporções. Né? Tem trombo que tem mais hemácia, tem trombo que tem mais fibrina. Reduz o plasma naquela região, então, de certa forma, é uma maneira de aumentar o hematócrito local, né? Ali na região do trombo. E isso aí faz aumentar a densidade do trombo. Só que esse processo de formação do trombo hiperdenso ele é um processo gradual. Né? Ele vai ficando hiperdenso com o tempo. E como que você explica o fato do trombo ele ficar hiperdenso com o tempo e ele poder ser o sinal radiológico mais precoce? Porque ele praticamente pode ser identificado de forma imediatamente após o início da clínica do paciente, né? Como é que é a pergunta? Como que ele pode ser detectado mais precoce? Porque assim, ó, esse sinal aqui, ele pode ser identificado imediatamente com o início dos sintomas do paciente, certo? Certo. Só que eu acabei de falar para você que esse processo do trombo ficar hiperdenso, ele é um processo gradual, ele leva um tempo. Sim. Então, é meio contraditório, né? É um processo progressivo, gradual, mas você identifica de forma imediata no paciente que tem o quadro clínico de AVC isquêmico agudo. Eu acho que provavelmente pela estase sanguínea que tem ali, né, por causa da obstrução, a própria parede do vaso já deve começar a ter algum sofrimento também, não? Não, tem explicação melhor. Um processo gradual, né? O trombo ele leva um tempinho para ficar hiperdenso. Consegue imaginar uma explicação plausível para essa aparente contradição? Não. Eu imaginei que seria a estase ali do sangue, já ia formando trombo na parede e tal. Ou então o trombo ele pode ter se formado em outro lugar, né? Ele pode ter ficado hiperdenso em outro lugar. E depois que ele ficou hiperdenso, ele se desprendeu e veio se alojar aqui na circulação intracraniana. Geralmente a fisiopatologia é essa, né? O paciente, na verdade, emboliza um trombo de outro local, né? Isso. Lógico que alguns pacientes têm o êmbolo, tem o trombo é originário de uma região talvez próxima, mas em geral o paciente tem um trombo atrial, uma fibrilação atrial, aí desprende e emboliza, ou então da carótida também, né? Ele tem uma estenose de carótida aí com aterosclerose, aí forma um trombo e emboliza, mas geralmente vem de outro local, né? Perfeito, isso mesmo. Então é essa a explicação, né? O trombo ele não começou a se formar aqui, na maior parte dos casos, ele começou a se formar em outro lugar, né? Ele ficou hiperdenso em outro lugar e dele se desprendeu e subiu para a circulação intracraniana. Então, assim, os locais mais comuns de origem de trombo é de origem cardíaca, né, e da circulação carotídea, principalmente da bifurcação carotídea, que é onde a gente tem mais frequentemente placas ateromatosas, certo? Isso, sei carotídea. E o átrio esquerdo. Isso. E você acha que as diferentes origens, né, do sistema carotídeo ou da origem cardíaca têm repercussões diferentes? Eles se manifestam como AVCs isquêmicos diferentes? Ou você acha que é igual? O trombo da carótida ele tem o mesmo comportamento do êmbolo originado do coração? E não sei dizer assim com certeza, mas eu imagino que, por exemplo, o êmbolo que vem do átrio esquerdo provavelmente é um êmbolo que já tem uma formação mais
antiga, aquele trombo já está lá faz tempo, né? Acho que provavelmente ele é mais sólido, vamos dizer assim, mais denso do que um trombo que é formado no seio carotídeo, né? Uhum. É. Que ele é um E trombo mais velho, porque ele está lá faz tempo. Aí quando o cara tem a arritmia, que ele emboliza, né? E também tem uma questão do tamanho. Os êmbolos de origem cardíaca, eles podem ser maiores do que os êmbolos carotídeos. Também faz sentido. Faz sentido, né? E daí qual que é a consequência? Os estudos mostram que o AVC isquêmico causado por um êmbolo de origem cardíaca, eles tendem a ser maiores, a cometer uma área maior, porque eles têm uma oclusão mais proximal de vasos maiores. Sim. Enquanto que os êmbolos de origem carotídea, eles tendem a ocluir vasos de menor calibre, mais periféricos, e, portanto, a cometer uma área, um território menor da artéria cerebral média. Faz sentido, né? Com Legal, né? certeza Então, o assim, trombo que vem do átrio deve ser um tamanho maior do que o trombo do seio carotídeo e obstrui mais proximal. não é uma regra absoluta, mas a chance é maior, né? Uhum. Tá. Bom, e por que não é sempre que a gente vê, hein, o sinal da artéria cerebral média hiperdensa? Porque pode ser um êmbolo pequeno, ele obstrui mais distal, né? Depois dessa região que a gente vê aqui. Pode ser. Então, se ele for um êmbolo menor, ele passa aqui por essa cerebral média que a gente vê aqui e obstrui lá na frente, né? Pode ser também, pode ser. Aceitei a resposta, aceitei. É uma resposta coerente, né? Mas além disso, a gente também pode ter AVC isquêmico de mecanismo não tromboembólico, né? Não necessariamente precisa ter um trombo ocluindo o vaso, pode ser, por exemplo, uma complicação de vasculite, uma complicação de migrânia, tem outros mecanismos envolvidos que podem causar AVC isquêmico. E além disso, não sei se você lembra que eu comentei que o trombo ele pode ter proporções diferentes de fibrina e hemácia. É só para citar dois componentes do trombo. Então, tem um artigo de 2011 da Stroke que eles avaliaram trombos retirados por procedimento intraarterial. E eles viram que os trombos que têm maior proporção de hemácias, eles ficam mais brancos, mais hiperdensos, enquanto que os que têm maior proporção de fibrina, eles tendem a ser menos densos. Então, mesmo tendo um trombo aqui no segmento M1 da artéria cerebral média, você não necessariamente vai conseguir enxergar, entendeu? Se ele tiver muita fibrina e pouca hemácia, talvez não enxergue. Entendi. Então, de tal forma que, assim, tem os artigos mais tradicionais, eles colocam uma sensibilidade para esse sinal aqui de 30%, mais ou menos. E daí já tem outros artigos que foram com cortes mais finos, né, em aparelho multislice, com uma tecnologia melhor. E essa sensibilidade ela sobe para mais de 80%. Possivelmente devido a uma capacidade maior de identificar pequenas áreas hipertensas, né, principalmente em ramos mais distais. Mas mesmo assim, tem aqueles trombos que não vão ser tão hiperdensos, então você não vai conseguir identificar mesmo com cortes ultra finos, você não vai conseguir enxergar. Certo? Certo. Perfeito. Então, tá. Então, a gente conseguiu revisar aqui a fisiopatogenia da artéria cerebral hiperdensa, propriamente dita, do AVC isquêmico, né? Parte da fisiopatogenia do AVC isquêmico. E qual que é o papel desse sinal radiológico aqui na prática, assim, na conduta do paciente? Ele contraindica alguma coisa? Olha, na verdade, eu acho que a tomografia na fase aguda do AVE, ela é pedida para diferenciar entre um AVC isquêmico e hemorrágico. No caso, se vê esse sinal precoce no paciente com clínica precoce, acho que esse sinal aí meio que dá carta branca para o cara fazer uma trombólise, né? Trombólise, tá. Não, você respondeu certo. Porque, assim, tem alguns artigos que defendem que quando você tem a presença de um trombo nítido, né, na imagem sem contraste ou com contraste também, esse paciente
teoricamente, deveria fazer um procedimento intra-arterial, né, e não uma trombólise endovenosa. Mas o que você falou está certo, o que você falou está de acordo com os guidelines de 2018 da American Heart Association, que dizem que a presença de um trombo, mesmo extenso, como a gente está vendo aqui, né, está começando desde a carótida interna, topo da carótida interna até segmento M2, mesmo você vendo um trombo extenso, isso aí não é uma contraindicação para fazer a trombólise venosa.